Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Loftcast, um lugar reservado para a gente falar sobre projetos, arquitetura, dúvidas, sonhos. E nesse primeiro episódio a gente tem um convidado muito especial, não poderia ser diferente, uma referência no ramo dele, uma referência em pessoa. Ele foi unanimidade aqui quando a gente falou que ia fazer o podcast. E o nosso convidado super especial de hoje é, que rufem os tambores, Eduardo Lima. Muito obrigada pela presença, por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje com a gente. Eu agradeço bastante a Loft, em nome de você, Carla, do Lucas e também da Fabiana, por esse convite. E eu estou à disposição para a gente, uma vez rufados os tambores, a gente vai dar início no desfile. Não é mesmo? Ô, Du, eu queria começar perguntando para você contar um pouco da sua história e o que te trouxe, o que te interessou na arquitetura, o que te chamou a atenção. Eu já coloquei algumas vezes essa história, quero ver se muda um pouquinho, mas ela vai ter que ser com o mesmo roteiro, a mesma essência. Quando eu tinha 15 anos, eu fui para São Paulo, fui estudar, fazer o segundo grau lá em São Paulo, e eu trabalhei, por acaso, assim, numa empresa de engenharia que trabalhava com concreto protendido. Então, sugere-se grandes construções. E aí eu via aquele afluxo de arquitetos naquele ambiente, e eu via o linguajar do arquiteto, do engenheiro, a abordagem era diferenciada, o arquiteto era mais leve, era mais suave, era um pouco mais romântico e poético, na verdade, do que o engenheiro propriamente dito. E eu fiquei meio que encantado pela possibilidade de trabalhar com um pouco mais de alegria, suavidade, romantismo, né? E contar algumas histórias, na verdade, através de uma arte, porque, de certa forma, você elaborar, você criar, você consolidar um espaço, você alterar a paisagem, é uma arte mesmo, né? Eu acho que realmente é por aí, foi por aí que foi o meu começo. E juntamente com isso, eu fiz um curso técnico, na verdade, de projeto de arquitetura, na Escola Protec, era uma referência na época em São Paulo também, e esse curso técnico, ele alavancou algumas possibilidades de já atuar, de já trabalhar como desenhista de arquitetura em alguns escritórios de arquitetura de uma certa relevância, inclusive. Prestei vestibular, entrei na faculdade e fui convidado para dar aula no Colégio Objetivo. Colégio Objetivo, essa época, há pouco tempo atrás, há muito pouco tempo atrás, era um colégio que era um preparador de alunos para a faculdade de arquitetura. Então existia um curso específico dentro do cursinho, e esse curso específico era linguagem arquitetônica, chamado ILA. E então eu estava com 21 anos, 22 anos, alguma coisa por aí, um pouco menos até, e comecei a estudar sobre isso, a ler e ter os meus alunos, e eu gostei muito da minha atuação na área pedagógica. O que fez que quando eu me formasse em arquitetura, eu já tinha uma boa experiência já, junto a escritórios de arquitetura, eu tinha uma boa experiência, eu diria assim, pedagógica, tá? Não efetivamente em projeto em si, ou pós-formado, mas pedagógica na área da arquitetura, já na área das artes, na área da criação, na área do desenho, inclusive. E isso fez com que um dos meus professores me convidasse para fazer uma aula teste na universidade aqui em Campinas, PUC. E eu falei, puxa vida, uma aula teste em uma universidade, uma aula teste em uma universidade é bem diferente de você fazer o que eu estava fazendo, né? Vamos lá. Então eu fui, teve uma área específica que eu precisei dissertar, discorrer sobre a mesma, e eu passei e comecei a minha vida acadêmica com 23 anos mais ou menos. Eu comecei lá na faculdade, e daí eu saí de São Paulo, conheci minha esposa, vim para Mojimirim, a gente se casou, daí foi aquela coisa, escritório, faculdade, foi meio que levando junto. E um sempre completando o outro, sabe? Isso não tem como. Bom, no escritório, como todo arquiteto, imagina, em sair da universidade, montar seu próprio escritório, seu próprio ateliê e trabalhar com o que ele aprendeu.
e na universidade pela possibilidade de eu estar junto e participando de bancas, inclusive, com arquitetos de altíssima categoria, não só no estado de São Paulo, como no Brasil até. Lógico, a gente não fazia uma interlocução, mas, eventualmente, eu curtia aquelas avaliações, assimilava muita coisa, isso ia acrescentando para o meu repertório não só verbal, não só na narrativa, mas o meu repertório enquanto projeto também. Então, o meu começo foi assim. E isso há 40 e poucos anos atrás. E eu fiquei na universidade, eu fui galgando, na verdade, algumas posições. Eu comecei como professor, instrutor, assistente, e aí nós fomos meio que subindo, junto com a minha quantidade de tempo também nessa minha carreira universitária. Até chegar eu era orientador do TFG, que é um trabalho de último ano de faculdade. E além de ser orientador de TFG da própria universidade, alguns alunos que faziam mestrado, eles me procuravam também para que eu auxiliasse no desenvolvimento desse mestrado. Então isso foi cada vez mais me dando alegria, vontade, mas muita garra em fazer o que eu estava fazendo. Ensinar é passar um pouco de mim para todos, na verdade. Eu não tenho em momento algum essa coisa de virar assim para ninguém copiar, não. É realmente uma coisa bem aberta mesmo. Então a minha área acadêmica foi nesse sentido. E minha área profissional, não sei se vocês vão perguntar uma coisa mais específica para frente, ou eu desenvolvo, você pergunta mais alguma coisa? Eu ia falar que nesse paralelo da parte acadêmica, o escritório de arquitetura foi junto. Sim, foi junto. Nesse mesmo tempo que você dava aula, o escritório foi crescendo junto contigo. É isso mesmo. E eu tinha uma especificidade na época que me auxiliou bastante. Eu dava aula de conforto ambiental. Conforto ambiental é uma área que trabalhava com o som, com o sol e com conforto térmico, propriamente dito, além da acústica. Então, era, de certa forma, um plus. O meu projeto arquitetônico inserindo esses conhecimentos que eu lecionava, inclusive, lá. E, por conta disso, eu fiquei, de certa forma, regionalmente conhecido. Regionalmente eu falo extrapola bastante, inclusive, essa região nossa, Jumirim, Iguaçu. Eu atingi sul de Minas, desde Alfenas até Jacutinga, Campinas principalmente, que eu tive muitos alunos em Campinas. Então, era uma área que poucos conheciam, poucos conhecem ainda hoje. E era uma área que eu era muito solicitado. Então, eu era muito solicitado, na verdade, não só em residências, bem como empresas também, tá? Onde a gente atuava com controle de som, onde a gente atuava com insolação, com especificação de ar condicionado, quantificação de ar, enfim, era uma área mais técnica. E isso tudo paralelo à minha área criativa, porque eu também gosto, eu adoro criar, a minha vida é criar, na verdade, né? Mas a coisa foi meio que conjuntamente o meio acadêmico com o meu escritório de arquitetura. E tendo esse plus, como eu falei, esse conhecimento e esse contato com esses feras da arquitetura que conseguiram me dar um vocabulário um pouco mais sólido, mais consolidado. Eduardo, eu acho que uma coisa que a gente vê muito, eu acho que isso foi uma coisa que trouxe você aqui pra gente, é que eu vejo que todas as gerações, a gente que acompanha mais todos os arquitetos, a gente vê que todas as gerações de arquitetos têm você como referência. Eu falo isso porque o Eduardo deu aula, né, para alguns arquitetos, para Sandra Bernardi. Inclusive para Sandra, na verdade. Para Sandra Bonatti. Nossa, para muitos alunos aí. Rodrigo Porto também foi um aluno Fernanda meu. Garcia. Fernanda Garcia. Isso, e você já falou mais velho, agora chega, tá? E uma coisa também que eu me lembro, alguns anos atrás, a gente, numa conversa informal, foi um momento muito apreensivo para todo mundo, que antes da pandemia, né? E eu lembro que a gente todo apreensivo de como ia ser, e no interior não era muito essa coisa de comprar pela internet, de divulgar muito seu trabalho pela internet, e eu me lembro das suas palavras, que você falou que todos nós íamos ter que nos reinventar.
E hoje, o que você vê que faz diferença e que realmente aconteceu dessa forma para todo mundo? Porque para os jovens era mais fácil na época, né? Eles já estavam nisso. Mas a gente, o que você acha que mudou? Sim, o que eu acho que mudou? Vamos começar pelos jovens que têm a mim, eventualmente, como você disse, como alguma referência. Uma que eu estou há muito tempo aqui na profissão, e outra que o fato de estar junto à universidade, a gente teve a possibilidade de se reinventar cada dia, né? De atualizar. Então eu tive muito contato com os mais jovens, Sim. Desde quando eu era jovem. Afinal, eu comecei na faculdade com 23, eu tinha aluno com 20, 21, é o caso das Sandras, Sim. por exemplo, enfim. E aí que... essa reinvenção, eu já tinha essa prática para poder, inclusive, me manter no mercado, né? No mercado, para me manter na universidade. E a gente tinha lá na universidade também, sem querer fazer apologia de sucesso, nada disso, mas na universidade eu tinha uma... A gente tocou o celular, vamos repetir isso aí? Eu vou colocar o somzinho embaixo. Bom, voltando, na universidade a gente tinha esse trabalho professor-aluno quase que direto. E quando eu passei a fazer consultorias, assessorias, isso foi muito mais direto com o aluno ainda. Então, o linguajar dessa moçada, a gente foi adquirindo ao longo desse tempo todo. Então, a gente brincava, fazia piada, fazia dança de ladinho, quer dizer, essas coisas a gente fazia tudo, eles faziam também. Ah, gente, já tem uma coisa pra gente fazer. Vamos fazer o Eduardo. Já passamos por tudo isso aí, por todos esses jargões, eventualmente, que a adolescência, a pós-adolescência passou nesses 40 anos aí. Então, isso facilitou, pelo menos... para mim, enfrentar a Covid. A Covid foi uma coisa muito séria, foi mundial, foi quase uma calamidade de fato, tinha gente até meio que prevendo a extinção da humanidade através da Covid, foi uma coisa muito feia mesmo. Muita gente morrendo que você não pensava nunca que fosse morrer por isso, quer dizer. Então, o que nós começamos a fazer durante a Covid? Eu fechei o meu escritório durante algum tempo e passei a trabalhar em casa. Então eu tenho uma mesona verde, algumas postagens, vocês podem até dar uma olhada, uma mesona verde enorme. E lá eu fiz uma sala de reuniões, lá atendia cliente, lá eu conversava com os meus funcionários, com máscara, com gel, com tudo que tem direito. E eu passei a atuar em arquitetura talvez mais intensamente até do que quando eu atuei naquele tempo, na verdade, quando eu atuava antes no meu escritório. E por quê? Porque a gente tinha uma necessidade imensa de se comunicar, eu diria, com as pessoas, não presencialmente. Então, eu comecei a perceber que o caminho, além de ver algumas pessoas já trabalhando com a internet, trabalhando com postais, etc., eu senti a necessidade de que aquele trabalho que eu estava fazendo e desenvolvendo não ficasse só naquela mesa minha, tá? Que fosse realmente que eu passasse para os outros. Isso, obviamente, foi, eu diria assim, cativando seguidores, etc., etc., e foi também meio que impulsionando, alavancando em tempos de plena crise, alavancando projetos que a gente fazia entrevistas virtuais, na verdade, com o cliente. Eu dava assessoria para alunos virtual, eu fazia banca na universidade de uma forma virtual também. Então, eu fui acostumando a trabalhar com isso. E eu acho que eu fui acostumando, não quer dizer que eu fui acostumando, eu acho que toda uma geração foi acostumando a trabalhar com esse procedimento. Então, o presencial é só como vai, dá um beijinho aqui e ali, e eu acho que naquela época nem isso tinha, tá? Se sentia muita falta desse contato, inclusive. Mas foi por aí que a coisa meio que... Foi por aí que a Covid, em termos de escritório de arquitetura, o meu escritório de arquitetura, ela foi vencida, né? Ela passou aquela fase, vamos assim dizer, péssima. Continuamos trabalhando e, para ser sincero, aumentou, inclusive, o volume nosso de serviço, trabalho, tá? E passou a Covid e voltamos no nosso dia a dia. Tá? Então, nós tivemos que nos reinventar. E quem tivesse se reinventando há mais tempo, saía na frente, na verdade, né? Então, isso foi bom. Principalmente o jovem tinha essa linguagem. Sim. É isso mesmo.
Du, e vamos falar agora um pouco de alguns projetos. Você deve ter passado por todo esse tempo aí de alguns projetos que marcaram para você. Tem alguma história específica, alguma coisa que dê para você contar pra gente, de projetos importantes ou uma história engraçada, alguma coisa assim? Puxa, tem muitas, inclusive. Não sei se vou lembrar algumas aqui, mas só como preâmbulo dessa resposta minha, como preliminar, na verdade, eu quero dizer que o escritório de arquitetura, quando eu me formei, ele tinha uma dificuldade muito grande para se firmar perante um engenheiro civil. Então, entre aspas, era uma dificuldade você trabalhar com arquitetura com um engenheiro civil fazendo exatamente o que o arquiteto fazia na época. E o arquiteto também fazia, teoricamente, o que o engenheiro civil também fazia. Então, essa foi a primeira barreira que a gente teve. E aí, volto a falar, com essa formação que a gente teve, a gente participou de uma fase de profissionais que encarava, na verdade, desde o desenho do objeto até, eventualmente, o planejamento estratégico de um hotel, até o planejamento industrial, até uma residência, até uma série de condomínios, na verdade, até um trabalho urbanístico, desde o lápis, passando por projetos maiores, uma cadeira que envolve ergonomia, etc, passando pela cadeira, passando pela mesa. A gente tem sempre o mesmo procedimento, o mesmo pensamento projetual. E esse pensamento projetual é o que faz com que a gente estabeleça, em qualquer situação, um elemento ordenador, um elemento organizador das ideias. E quando você organiza as suas ideias, a coisa flui muito facilmente. E quando você tem, na verdade, o desenho como auxílio, na verdade, como suporte, né? Ele flui melhor ainda. E quando eu falo em fluir as ideias, faz com que a gente fique mais firme, mais forte e se consolide muito mais facilmente, incorpore muito mais facilmente o produto do teu projeto, o produto do seu desenvolvimento, ao ponto de, na hora que você vai apresentar para o cliente, você tem que fundamentar, não tem jeito. Se você apresentar um projeto sem fundamentação, na linha do eu gosto, acho bacana, acho legal, isso acho que vai bem, isso vira bacana, isso esquece. Isso não gera confiabilidade, isso não gera vamos assim dizer, a sensação de que, pô, aqui eu estou no lugar certo, sabe? Aqui é onde o cara vai estar fundamentando o que ele fez, isso tem aqui por causa disso. Os porquês, ele talvez nem pergunte, mas você tem que levantar esses porquês e fundamentar. Então essa eu acho que é a base de você fazer um projeto. É uma introdução grande, mas agora eu vou começar a falar sobre o projeto. Os primeiros projetos, logicamente, foram de residências, né? Fiz muitas residências. Eu tenho hoje lá projetos desenvolvidos, alguma coisa em torno de 4.000 projetos, para você ter uma ideia, tá? Desses 4.000, obviamente, uns 2.000, 2.500, 2.000 e pouco foram feitos. Eu só mostro os melhores também, isso é fato, tá? E aí que eu comecei desde a residência e daí fui começando a falar, poxa vida, comecei a pensar, existe um nicho que eu tenho que explorar também. E eu falo de indústria, terceira vez que eu falo de indústria, e hotelaria. Então, indústria e hotelaria, eu fiz questão meio que me inserir nesse pessoal, nessa pegada industrial e hotelaria. Industrial e hotelaria, lógico, a indústria tem contato desde o gerente até o cara da fábrica, até o cara da produção, passando pelo diretor, pela presidência, etc. E o meu trabalho dentro da própria indústria atingiu muita gente, na verdade, tá? Então você passava um projeto, você desenhava um projeto, você apresentava um projeto com 30, 40 pessoas. Isso foi disseminando, né, para outras. Então, eu apresentava esses projetos não só industriais, residenciais, como hotelaria também, desenho do objeto. Eu fiz muitas embalagens, inclusive, para cortar, que foi uma das primeiras para Moller, na verdade, né? Não sei, acho que nem é Moller mais, né? Eu acho que é outro nome, Maremonte, acho que foi. Então, a gente fazia, na verdade, o design, né? Do que o produto tinha que se comunicar, se era para
produto desenvolvido para a indústria, para o mercado nacional, era uma embalagem, era uma comunicação, para o internacional era outra. Então a gente passava por embalagem também, passava por design gráfico. Eu tenho em números também, eu falo em números porque eu tenho tempo para falar em números, tá, gente? Mas tem inúmeros desenhos de logomarca, tá? Então a gente fazia papelaria, inclusive. Hoje não se usa papelaria, mas hoje não se faz, né? Mas toda a papelaria, desde envelope, papel de carta, etc, a logomarca, meio que conversando com o cliente interessado, o que ele precisava, tudo isso. E isso era, vamos assim dizer, quando eu fazia o projeto, ato contínuo, o pessoal já me contratava para fazer essa parte de comunicação visual, tá? Então, era uma coisa mais ou menos assim que a gente iniciou o nosso trabalho. Projetos tem alguns interessantes, tem alguns termos também bem gozados que a gente usava lá na faculdade, né? Tipo, quando entrava o aluno ou a aluna logo no começo, a gente perguntava, essa escada que você projetou, ela sobe ou desce? Elas pensavam, sabe? Pô, a escada tanto sobe quanto desce, né? Era uma época que se usava muito, na verdade, o estilo mediterrâneo, que eu nunca fiz, por sinal. O estilo mediterrâneo, e às vezes vinha alguns clientes me pedindo o estilo subterrâneo, tá? Então a gente tinha essas coisinhas assim. Alunos que falavam, por exemplo, professor, aqui eu fiz um parapeitinho. Então, na verdade não é um parapeitinho, né? Parapeitinho é um sutiã, na verdade, sabe? Aqui é um parapeitozinho, quer dizer, então a gente tinha, e tem muito mais coisa que isso, tá, gente? Mas essa aula alegre, essa aula meio até, diria assim, cheia de expressividade que a gente dava, e isso era muito satisfatório e a meninada gostava demais também. Eu tenho... Até porque quando a aula é agradável, a gente gosta mais do professor e mais da matéria, né? Quando você está lá no fim você está na sala de aula lá, falando aquela narrativa toda preparada, tudo, você via, sai outro, vai no banheiro, nem pedir pro professor nada disso. Sai e fala, peraí, vamos mudar o assunto, vamos falar um outro assunto agora. Quer dizer, te dava uma diversificada na coisa. Foi quanto tempo lecionando? Eu fiquei 41 anos lecionando. Pra você ter uma ideia, foi um bom tempo, né? E nessa fase de lecionar, eu passei por várias gerações. Eu passei por vários, entre aspas, modismos, né? Que sempre teve os modismos. E eu procurei sempre passar para os alunos, na verdade, que não tem modismo, você tem é a fundamentação do projeto. Quando é modismo, você não fundamenta. Quando é modismo, você fala porque é bonito, porque tá na moda essa cor, sabe? Quer dizer, então a gente sempre teve aquela coisa de fundamentar o que você está fazendo. E projetos eu tive uma participação bem bacana aqui, no início do Shopping Boulevard, na verdade. Eu trabalho com o proprietário do shopping há um bom tempo, inclusive hoje estou trabalhando em um projeto junto com ele, na verdade. E esse projeto foi um projeto, eu diria, foi um ícone, na verdade, para mim. Por quê? Eu já sempre trabalhei com urbanismo. Aí eu tive que meio que agrupar não só o urbanismo como a comunicação visual, como um projeto que era uma indústria antigamente, era a indústria São José do Iguaçu, que tinha fornos internos, preservei, e trabalhar basicamente também com marketing, porque você está trabalhando com consumo, né? O pessoal vai lá para consumir e não tem como. Então os apelos visuais, eles tinham que ser incorporados em alguns toques de arquitetura que você dava. Então eu diria que foi um dos mais completos, na verdade, que eu já fiz, tá? E tive também a oportunidade de fazer outros shoppings, na verdade, no sul de Minas. E em Campinas também eu fiz um espaço comercial bem generoso. Acho que você mostrou uma vez. Acho que eu devo ter mostrado para você. Eu estou perto de você aqui, você vai para cá um pouquinho. Então, o que acontece? Essa diversidade de atuação, diversidade de projetos é que formou o bolo, na verdade, do meu conhecimento, sabe? Então a gente pode trabalhar com isso, com a diversidade de projetos, assim como a diversidade que se prega hoje. Eu acho que tá meio que está acontecendo, e é para acontecer isso mesmo, é tudo meio que junto, na verdade, né, que está acontecendo. E você tem que estar sempre na crista da onda, porque senão você não consegue navegar, sabe? Não tem como. O Eduardo, falando desse gancho, a gente aqui na Loft, a gente também, né, faz os projetos aqui, a maior parte deles em parceria com os arquitetos, mas
Eu queria saber qual a maior dificuldade que você encontra, porque vou dar um exemplo aqui quando a gente faz um projeto residencial. No projeto residencial, às vezes você tem aí a família toda envolvida. Sim. E às vezes a gente vê no nosso caso, por exemplo, que a área íntima da casa acaba sendo um conflito, porque é muita gente dando palpite e a gente tem que atingir todos os gostos. Quando a gente faz um projeto para uma empresa, para um shopping, para uma área comercial, a gente vê que surjam talvez algumas dificuldades porque são várias pessoas, né, envolvidas. O que você poderia falar para a gente que talvez tenha sido difícil, mas você conseguiu contornar aí de uma maneira bacana e passando por isso algumas vezes? Vou falar um pouco do projeto residencial e um pouco de design. Eu acho que vai bem, que vale a pena, que inclusive o core de vocês é esse, né? Então a gente tem que meio que falar um pouco sobre isso também. Design. A própria palavra design, na minha opinião, ela tem como tradução específica e tem como, vamos dizer, fundamento a palavra desenho. Tá? Então, hoje eu vejo o design sendo definido como planejamento, o design sendo definido como projeto. Então, eu particularmente não acho que seja isso. Eu acho que o designer faz planejamento e faz projeto. Tá? Agora, design interior, eu trabalho com design interior. Design interior é uma coisa, designer de interiores é outra coisa. Então, eu acho que, uma vez eu tendo o desenho como ferramenta, esse desenho, numa residência, quando você começa, uma residência, uma coisa bem simples, uma sala integrada com cozinha, por exemplo, quando você começa a definir o fluxo desses espaços, quando você começa a definir o conjunto das necessidades que o cliente te passou, quando você começa a ter uma leitura, que a cozinha hoje ela está integrada com a sala, ela não está na edícula mais. O banheiro, olha o banheiro que lindo, uma das primeiras coisas que ele mostra é essa, né? Antigamente o banheiro era uma casinha, um buraquinho no fundo e acabou e mais nada. Então isso teve uma evolução muito grande. Então essa evolução, ela fez com que a gente, obviamente, todos os arquitetos que atuam na área e designers também, eles precisam, na verdade, estabelecer um critério de desenho. E esse critério de desenho é aquele fio condutor que eu falei no começo. Ele faz com que você transforme esse desenho em projeto, em planejamento. Tá? Então, aí você tem toda uma relação de circulação, tá? Você tem toda uma relação de fluxo nesse espaço, você tem toda uma relação de alturas, de profundidades, né? Na verdade, você tem toda uma relação de uso. O que é esse projeto? Eu vou ter um espaço específico para isso, um outro específico para outra coisa, e eventualmente eu vou precisar fazer com que eles sejam flexíveis, ao ponto de eu ter uma kitnet, um estúdio, por exemplo. De dia ele vai funcionar, vou trabalhar, vou me reunir, vou almoçar, nem sempre se almoça mais em kitnet, tudo fora mesmo. Eu vou tomar uma refeição, tomar um vinho, quer dizer, e vou assistir uma TV, um vídeo, alguma coisa assim, e à noite você dá um toque, aquilo vira cama, na verdade, né? E é onde é o sofá que você senta para ver TV, vira uma cama, e é onde vamos assim dizer, a cozinha estou só falando assim genericamente, é um imenso painel onde eu tenho armários lá dentro que se deslizam, que se abrem, e lá você guarda desde o alho, o sal, até eventualmente a roupa que o cara vai usar no dia seguinte. Quer dizer, então isso é uma questão de você saber sintetizar, de saber concentrar, né, na verdade, e ter, na verdade, a capacidade de tornar aquele espaço reduzido o mais flexível possível. Isso eu vou transportar para um centro comercial. O centro comercial você vai, obviamente, você vai precisar ter um fluxo muito bem definido, você vai precisar ter, óbvio, o público-alvo disso aí, você vai procurar saber que nível de loja, como é que vai ser esse centro, vai ter atividade de serviço conjuntamente com isso, vai ter um espaço onde vai consertar sapato, onde vai, quer dizer, costurar, onde vai colocar, eventualmente, um novo laço no vestido, que é um corredor de serviços, juntamente ou meio apartado da área de comércio potencialmente. Esse comércio, eu vou ter, por exemplo, aqui, eu vou ter uma loja de
tecidos aqui. E ao lado eu vou ter um espaço que vai vender frios, por exemplo. É interessante você ter esse mix, depende disso, logicamente, do briefing, depende do local, depende da capacidade de absorção do usuário desse mix, por exemplo. Ou não, vamos segmentar. Lá eu tenho só roupa infantil, roupa para adulto, lá eu tenho a minha salsicharia, aqui eu vou ter o poupa-tempo, aqui... Quer dizer, a gente tem que saber, tem que ter a noção de como a gente vai reagir às necessidades. Nesses dois casos extremos que eu falei, a salsicharia, eventualmente junto com a Texfield, por exemplo, desculpa o merchandise aí, mas nesse caso especificamente, também não é tudo junto e misturado e vamos lá numa boa e faz acontecer. Isso também é planejado. Isso também é um produto de uma ordenação desse espaço. Eles não estão, na verdade, soltos e vale tudo. Então você tem o quê? O mix com atividades que não têm proximidade de venda, tá? Mas de uma forma coordenada, de uma forma organizada. Eu acho que é o caminho, inclusive, né? Aqui eu tenho bloco de lazer, a praça de alimentação, meio independente. Eu faria uma praça de alimentação acontecendo em todo, na verdade, esse centro comercial. Eu não preciso juntar um monte de gente lá para poder comer, e depois não olha para nada, olha para o outro. Quer dizer, essa praça de alimentação, perdão, não é praça não, esse espaço para alimentação, ele tem que ser ao longo de todo o espaço comercial, para que ele possa interagir com quem passa, para quem possa passar e ver, e ter interesse, na verdade, em se alimentar, interesse em comprar uma roupa aqui ou ali, quer dizer... Tudo isso é fruto de você traçar uma linha diretora, traçar um plano ordenador de projeto. Então a dificuldade que a gente tem é mais ou menos essa. É você traçar uma linha ordenadora de projeto. A partir do momento quando você traça a linha ordenadora e apresenta uma pré-proposta, que é mais ao nível do traço manual mesmo, e fundamenta, o restante vem com facilidade. Sempre quando eu viajo, eu dava aula lá. Eu dava aula aos sábados, na verdade, eu trabalhei muito na minha vida, essa que é a verdade. Eu dava aula aos sábados. Inclusive agora tu tá trabalhando. Isso é ótimo. Para mim é um lazer isso aqui. E quando eu ia em viagem, eu trazia material para eu poder passar para esses cursos, chamava multidisciplinar, que eu dava lá na universidade, sabe? Trazia muito material. Curiosidades, tá? Hoje em dia não é mais curiosidade, mas era. Sim, eu lembro que você falou disso. E você falou realmente dessa matéria mesmo, que eu lembro que você trazia. E quando começou essa fase sua de mochileiro, de fazer Ela fala mochileiro, mas era um mochileiro do Sheraton, viu? Não era assim... É um mochileiro mais chique, né, gente? Não é tão mochileiro. O que ela deve estar... com o Eduardo Lima, né, gente? O que ela deve estar se referindo, estou brincando, lógico, gente. É a minha fase, meu começo de faculdade, eu fiz em Mogi das Cruzes. E eu ia de carona e voltava de carona, rapaz. Eu pegava 3, 4 caronas para chegar no Jimirim. Então, sabe, a gente tem que passar por tudo isso. E hoje nem dá nem pegar carona mais, hoje isso não existe. É o Blablacar, acho que é isso. Eu nem sei o nome. Blablacar. Ah, você e vai junto. Não, lá era no dedão, não tinha. Hoje é muito mais fácil, né? Era. Ô, Eduardo, uma coisa que eu lembro que você me falou, quando a gente fala do Eduardo Lima, a gente fala de grandes projetos que ele fez. Mas eu me lembro de uma fala sua também, que eu acho que traz muito essa essência sua também, que traz essa humildade e o conceito de que as pessoas às vezes têm a impressão de que a gente precisa ter um projeto só numa casa de 1.000 metros quadrados e etc. E você pontuou isso, falando que desde uma casa que seja com 50 metros, com 100 metros, a gente tem clientes, que eu conheço clientes seus, pessoal, que fizeram projetos menores, mas o seu cuidado com esses clientes, porque pelo que eu vejo é isso mesmo, de gostar da arquitetura, gostar daquilo que você faz e ter isso de poder proporcionar tanto para um cliente de 1.000 metros quadrados quanto um menor, mas com aquela mesma percepção. O que você vê de diferente que tem nisso? Eu quando falo em humildade,
quando falo em humildade, eu realmente me sinto pessoa humilde, para ser sincero com você. Tá? Embora a gente tenha algum padrão de vida, na verdade, que milhares, milhões de pessoas não tenham, tá? Eu acho que a minha postura, na verdade, com todos, é de humildade, vamos assim dizer assim, igualitário, na verdade, você não tem como se posicionar um mais nem menos, na verdade. Tá? Então, isso é uma questão que você tocou, que eu queria só colocar isso, eu não sei se isso vai. Né? E uma outra questão também, quando você fala em lidar com uma casa de 50 metros quadrados, lidar com kitnet, com estúdio, com loft, ou eventualmente você lidar com uma casa de 400, 500, 800, 1000 metros quadrados, tem uma palavra-chave que todo arquiteto tem que utilizar e está dentro dele o tempo todo. Chama-se pertinência. Se o lançamento da proposta, você fizer a sua autoanálise e existir uma pertinência do que você está fazendo, essa pertinência você consegue navegar tanto no 50 quanto no de 1000. Tá? Então a questão da pertinência é muito importante. Tá? O que é uma pessoa de 50, de 40, 80, 100, eventualmente o que ela espera, o que ela precisa para ter uma vida saudável, uma vida feliz, alegre, cuidar da sua família, enfim, o que ela precisa. Você tem que ter essa noção e aí você coloca a pertinência do espaço lançado. E a de 1000 metros, 800 é a mesmíssima coisa. O que se espera uma pessoa que procure que é uma casa com 10 suítes, por exemplo, sabe? Então, o que pertence a essa pessoa com 10 suítes? Vamos fazer o que ele se sinta pertencedor disso. Então, você tem uma linha de projeto, flui naturalmente, flui fácil, porque quando você coloca a pertinência, volto a falar dessa palavra, pertinência, no meio do caminho, ela te faz ter uma análise crítica do que você desenvolve, muito mais apurada. E você não desvia muito, na verdade, do lógico, do aceitável, do belo também, tá? Porque um bom desenho, um bom projeto, um bom desenho, tá? O equilíbrio desse desenho numa prancha, não se fala mais prancha numa tela, mas eu uso prancha ainda, o bom equilíbrio nessa prancha, ele, na verdade, ele te remete a um produto final belo. Sabe? Você está tudo organizado, tudo proporcional, tudo pertencendo àquele espaço, você tem um fluxo organizado, você tem uma organização de espaço interagindo um com o outro, você tem o quê? Tem toda a natureza interagindo com relação ao sol, com relação ao vento, com relação ao acesso. Então, quando você tem na tua prancha, no teu projeto isso, de 50 ou 1000 metros quadrados, isso te satisfazendo, você morando naquilo, aí acho que não tem erro. Aí vai que vai direitinho. Sim. Aproveitando esse gancho, como que funciona o processo criativo seu? Tem alguma coisa específica, claro, além do bom briefing com o cliente, seja residencial, seja comercial, tem algo específico que você faça para essa criatividade? Legal. Você começou por briefing, então eu vou começar por briefing também, tá bom? Esse briefing com o cliente, desde os anos 80, eu tenho esse briefing prontinho comigo lá. Obviamente, não são as mesmas perguntas, tá? Eles são atualizados, são anualmente, esse briefing é anualmente atualizado. E a gente, de que forma que eu elaboro meu briefing? Eu faço um zoneamento na habitação, ou setorização que seja. Eu tenho o bloco íntimo, o lazer, serviços, tá? E o bloco social. Então, quando eu setorizo isso daí, pelo menos graficamente, eu começo a fazer com que o cliente me passe como ele quer que interajam esses blocos, como que esses setores têm que se comunicar um com o outro. Não, eu vou potencializar um pouco mais o lazer. Então o lazer ele vai ser predominante no meu projeto. O lazer, eu quero que seja bem próximo à parte do gourmet também. Então o lazer não é próximo ao gourmet, o lazer também é o gourmet. Quer dizer, então essa setorização que eu faço, ela me auxilia e todos os arquitetos deveriam, acho, os que não fazem, deveriam meio setorizar e procurar desmanchar aquela setorização e embaralhar aquilo de acordo com o que o cliente imagina. Daí você começa a estabelecer o quê? Critério, você começa a potencializar cada setor individualmente, fazendo com que eles se conversem. Tá? E isso, volto a falar, é de uma casa de 50 até uma de 1000 metros quadrados. Então, esse critério de você
qualificar e quantificar os espaços solicitados através de uma setorização, de tal modo que o que você fez, ele vai ser apenas potencializado, ele não vai ser engessado jamais para que o projeto dessa forma. Ele vai ser embaralhado e vai ser desmanchado aquilo. Aí sim eu crio o meu roteiro de projeto, que é o que você me perguntou. O meu roteiro de projeto é esse. Não tem roteiro, na verdade, tá? Não existe roteiro. E o que existe, na verdade, é uma assimilação do que foi falado, do que o cliente passou para você, e dessa assimilação você vai, na verdade, criando alguns eixos articuladores desse projeto. O eixo articulador é o que faz com que esse projeto se sustente, tá? É o eixo, que seja esse eixo articulador, que seja um eixo sob a ótica do usuário, sob a ótica da manutenção da casa, sob a ótica da visita, enfim, esse eixo articulador é que vai te jogando, vai te levando, na verdade, a surgir um projeto com uma certa coerência, coeso e, eu diria assim, e único, na verdade, né? Então, Eduardo, agora falando um pouco do Eduardo Pessoa, o que você diria hoje que te fez, eu digo porque eu acredito nisso, que você tenha esse sucesso. Eu acho que a palavra sucesso, para cada um de nós, talvez envolva alguma coisa, para mim envolve algumas coisas, mas eu acredito muito nesse sucesso que você tem, e eu acho que o sucesso é muito difícil de você sustentá-lo. E o que você acha que é importante para que isso, você possa passar isso para os outros arquitetos, para as outras pessoas, para que eles tenham isso como referência? Eu falo que cada um absorve, né, o que for bom para ele, mas eu acho que é uma coisa bacana de você falar para a gente hoje. Ótimo. Eu gostei muito quando você falou Eduardo Pessoa. Quando eu vou para Lisboa, tem uma mesa lá em cima no Alto Chiado que tem, eu chamaria de boteca, mas não é, a adega do Fernando Pessoa. Então, na verdade, Eduardo Pessoa, lembrei do Fernando Pessoa. Então, eu acho que, como falo Fernando Pessoa é o sobrenome dele, mas quando você remete a coisa para a pessoa, na verdade, você está falando alguma coisa que diz respeito ao meu sucesso, não só, eventualmente, nem tanto financeiro, que não foi, né? Na verdade, não está explodindo isso daí, mas o meu sucesso eu falo em termos de bem-estar e sensação de dever cumprido, na verdade, né? Porque eu tenho a sensação de dever cumprido com relação ao que eu trabalhei até hoje. Eu tenho uma sensação de que eu fui o mais honesto possível com os meus clientes, o mais honesto possível com a natureza, na verdade, tá? O mais respeitoso possível com todos e com o entorno que me cerca. Então, essa é uma sensação de sucesso que eu acho que é bem pesada, é bem firme, é bem forte e, de certa forma, quando você trabalha de um modo legal, correto, tudo, a gente automaticamente você começa a agregar pessoas perto de você, próximo a você. E começa a criar uma imagem também, muitas vezes, como é meu caso, sendo sincero, maior do que até eu posso comportar, entendeu? Sim. Então, e aí isso faz uma coisa assim, meio que um vai e volta. Então eu tenho essa imagem, então eu tenho que estar contento, eu não posso, sabe? Então uma coisa leva a outra, o que gera muito mais responsabilidade. Sim. E aí a gente tem que ter um trabalho muito legal, Fabi, no sentido de desmistificar isso aí também, sabe? Porque é um sucesso, mas eu tenho muito sucesso também. Eu já tive vários sucessos na minha carreira, tive várias, vamos assim dizer, projetos que não deram certo, que não virou, que não andou. É óbvio, não tem ou eu feliz a vida inteira, sim, né? Sabe? Somos humanos, né? Sim, temos dias tristes, nostálgicos. Tem. Mas o sucesso também está ligado às pessoas que cercam a gente. É verdade, sim. As meninas que estão lá, o Eduardo, o escritório dele hoje é só por mulheres. Mas você pensa que hoje já imaginou, para ter sucesso no escritório não é fácil, né, Eduardo? Poxa vida, viu? Não, gente, lá eu tenho de tudo, na verdade. Eu tenho 2 arquitetos, um de Araras, inclusive, e outro de Limeira, que eles são terceirizados, inclusive, sabe? Então eu estou numa fase de procurar terceirizar o meu escritório.
Não é fácil porque a arquitetura envolve uma coisa quase que junta, quase que direto, quase que, sabe, foi muito difícil eu chegar nesse estágio que eu estou tentando chegar e estou talvez conseguindo, tá? Porque é uma linguagem, na verdade, é uma linguagem da informática, da arquitetura gráfica, nem AutoCAD, não se fala em AutoCAD mais, que você não tem a possibilidade de pegar uma lapiseira e alterar na hora alguma coisa, sabe? Isso leva tempo. Tinha cliente que antigamente chegava no escritório e falava: Eduardo, para você é fácil, porque você está com o computador aí, só dá uns 3, 4 pontos aí, já sai a casa. Então, não sabe, na verdade, o que é isso, tá? Mas eu estou diante do possível, meio que terceirizando uma série de coisas. E as meninas estão lá. Sim. E isso faz parte, né, de todo esse sucesso. A área criativa assim, é lá, na verdade, sabe? O sucesso que a gente fala, né, não é só o profissional, não é só no escritório, mas é na vida pessoal. E é igual você falou, em alguns momentos as pessoas olham a gente, mas esse sucesso também é cansativo às vezes, porque ele traz essa coisa que você falou, de responsabilidade. Às vezes a gente não está naquele dia que a gente é 100%, mas de repente, por ser quem a gente é, às vezes a gente precisa estar 100%, e a gente é humano, né? Todo dia, sim. Nem todos os dias a gente está 100%. Sim, não há dúvida. Eu não sei onde eu li isso aí, que o sucesso às vezes é depressivo. E assim como a vida social intensa também é depressiva. Então você tem que ter aquela coisa do saber meio que como conduzir as coisas. Sim. E nós estamos falando também numa fase atípica no nosso país, né? Isso é verdade, todo mundo sabe disso, isso não é novidade para ninguém, tá? É uma fase atípica, onde está muita incerteza, está muita insegurança, tá? Quer dizer, nós estamos numa fase especificamente, particularmente na arquitetura, que quando se coloca um vasinho em cima de uma mesa e posta e fala que aquilo é um design, quer dizer, aquilo não é um design, na verdade. Existe, a não ser que ele faça parte de um contexto que leve a ele a acontecer, que aquele vaso ele foi, sabe, tem algo meio que importante acontecendo lá, tal. Então está numa fase em que quem pesquisa, quem entra na internet, quem pega o celularzinho dele e manda ver, ele é facilmente enganado. Ele é muito enganado. Sempre enganado por imagens, por vamos dizer, canhões de informação o tempo todo, aquelas balas, aqueles tiros diretos de informação que às vezes não é a essência, não é aquilo que é o que vai fazê-lo feliz, tá? Mas ele é induzido a comprar. E a mesma coisa, uma indústria, na verdade, né? A indústria, ela faz, por exemplo, uma empresa de movelaria. A gente já tem como inexorável que a qualidade todas têm que ter. Depois o diferencial foi o quê? Foi o design. Daí então o design do produto da empresa passou a ser o diferencial. Porém a qualidade teria pelo menos que vir junto, na verdade, com isso. Para ter o design e a qualidade. E depois olha como é difícil, né, gente? É difícil vocês trabalharem nisso. Depois de terem qualidade e design, vocês precisam comunicar esse design. Sim. Comunicar essa qualidade, que é a venda, tá? E é uma venda que tem que ser uma venda consciente, é óbvio, né? E depois tem a pós-venda, quer dizer, então antes só qualidade e garantia. Agora já não mais. Você tem uma série de condicionantes que faz com que você fique sempre atento e faça uma coisa, na verdade, que satisfaça a todos. Porque isso tem o quê? Isso vai e volta para você. Né? Isso tem certeza. Nossa, eu fiquei muito satisfeito com a Loft. Excelente. Daqui a pouco tempo, primo, sobrinho, filho, quer dizer, ou até a próprio cliente mandou para maior, menor, tudo, ele vai procurar de novo. Tá? É óbvio que vai. E é o que acontece. Graças a Deus, bastante comigo, tá? Eu tenho muitos clientes que voltam comigo. Eu tenho geração de sobrinho, neto, até às vezes, que me procuram. Pô, me lembro de alguns clientes suas, assim. Nesse sentido, Acho que é a Carolina do Paineiras. Sim, Carolina, sim. É isso mesmo. A gente fez projeto junto. Acho que uma vez eu lembro de uma que era o João, que a gente foi o pai e a mãe.
Então, assim, tem bastante, eu falo que é uma referência e, assim, isso é um sucesso. Sim. Né? Você ter, na verdade, um cliente que você trouxe o pai, depois o filho e aí se perpetua isso, eu acho que isso realmente também é uma forma de sucesso. Fabi, você tem toda razão. E um sinônimo de sucesso para mim também é como eu gosto demais de design, eu gosto bastante de falar de arquitetura, de fazer arquitetura. Eu tenho, na verdade, um senso de escolha cromática bem interessante, inclusive, sabe, eu acho. E o mais sinônimo de sucesso é a meninada de 30, 35, 40 anos, meninada, né? Vocês estão nessa de meninada então. Me procurarem, na verdade, para discutir sobre arquitetura e design. E como cliente, é um pessoal um pouco mais descolado, um pouco mais, eu diria, vamos assim dizer, um pouco mais antenado, tá? E tem uma formação mínima cultural, tá? Que vem me procurar ao ponto de a gente começar a discutir projeto de igual para igual, sabe? E isso é bacana. Essa é bacana. O cara fala, puta, o Eduardo tá lá e consigo falar, consigo discutir, consigo estabelecer, na verdade, critérios para minha casa, para o meu apartamento. Isso é bacana. Agora eu vou puxar um pouco a sardinha pro lado dos móveis. Vamos! Falar um pouco da movelaria. O quão importante você acha a movelaria, móvel planejado, por uma residência ou por um móvel comercial? Qual que é a sua opinião sobre quão importante é para esse estilo? Tá bom, eu vou começar a falar sobre isso então. Primeiramente, é bem legal deixar claro o que é um móvel modulado e um móvel planejado. O móvel modulado normalmente é um móvel cuja produção é em série, normalmente, e é feito em larga escala, e ele é comercializado em lojas do segmento, tá? Onde você está precisando de um armário, de um guarda-roupa, vai lá e compra esse guarda-roupa, está precisando de uma peça para a tua cozinha, vai lá e compra, quer dizer, ele é feito em larga escala. E todo projeto que envolve direcionar para um móvel modulado, normalmente ele falta espaço, ele sobra espaço, e daí começa aqueles famosos, que devem conhecer isso aí, famosos enchimentos, na verdade, para poder fazer caber aquele móvel num espaço que não foi feito para eles, tá? Então, eu acho que o diferencial do móvel planejado, que é o caso de vocês do modulado, é vocês projetarem e fabricarem um móvel para o espaço que vocês têm. Isso, além de você maximizar esse espaço, tirar essas frestas enormes, ao invés de colocar MDF em cima para dar uma enganada naquilo, vocês realmente eliminam esses espaços inúteis e faz com que ele tenha um pouco mais de funcionalidade. Você tem mais racionalidade no móvel planejado do que... Olha, é um contrassenso do que no móvel modulado, tá? Então, o móvel planejado, na minha visão, é mais racional do que um móvel modulado. E aí que, a hora que você pega uma casa, normalmente hoje se faz, num certo nível, lógico, você faz a casa toda, na verdade. É cozinha, é sala, é dormitório, é escritório, é lazer, é academia, etc. Quer dizer, você usa esse procedimento de planejamento do mobiliário meio que na casa toda. Há um tempo atrás, quando não tinha, na verdade, essas indústrias de imóvel planejado igual a de vocês, o próprio arquiteto, ele desenhava todo o mobiliário. Então, o arquiteto, ele era um arquiteto do edifício e era também um arquiteto de interiores. Por isso que um outro termo de design de interiores, que eu gosto de usar bastante, é arquitetura de interiores, na verdade, tá? Então, você fazia essa arquitetura e, normalmente, marcenarias, na verdade, faziam aquele móvel com as limitações que elas possuem, na verdade, né? Porque não tem toda aquela parte metálica, aqueles puxadores interessantes, aquele touch, por exemplo. Isso aí a marcenaria tradicional não possui isso aí. Ela faz o móvel, guarda-roupa, não faz aquelas corrediças, na verdade, para gaveta, etc, etc. Então, o móvel planejado, eu ia falar para você que ele veio para ficar, se fosse 30 anos atrás. Agora não, agora ele já está, na verdade. Já está de uma forma assim, inexorável, tem que ser assim, não vejo outra possibilidade disso, tá? Principalmente para maximização de espaço,
para limpeza visual, na verdade. A hora que você tem no teu ambiente uma limpeza visual, uma certa clareza no que você enxerga, você automaticamente libera o teu visual para curtir uma tela, para ler um livro, sabe, você libera para outras coisas. Você não precisa planejar na tua cabeça onde está, como está, se é naquele armário ou no outro armário, tal armário. Não, vocês fazem isso para o cliente, na verdade. Então, eles têm. O cliente tem essa coisa da limpeza visual, além da racionalização do projeto, tá? Então, eu vejo o móvel planejado como uma extensão do projeto de arquitetura, assim como essa lapiseira. Ele é uma extensão do projeto do edifício. Tá? Não dá para o arquiteto, de modo algum, projetar uma residência, vamos falar de residência, projetar uma residência sem fazer todo o circuito, sem fazer a organização desse espaço, sem fazer o fluxo desse espaço. Tá? Então, esses dados preliminares, o arquiteto já manda para vocês, né? E vocês vão aprimorar na questão do design, na questão da qualidade, já falamos, é outra questão, mas na questão da limpeza desse espaço, vocês vão meio que trabalhar também no pós-obra, principalmente. Poxa vida, eu vou ter um sofá aqui, onde eu tenho um chale multicolorido, eu tenho almofadas maravilhosas, multicoloridas, nada conversando com nada, o que dá um barato legal também, tá? Mas não, eu tenho uma coisa bem limpa, bem assim, vamos dizer, bem contemporânea, bem neocontemporânea, se é que existe esse termo, acho que não tem ainda, mas bem contemporânea. Então a pegada do mobiliário é outra, né? A pessoa gosta de encher de lembranças, de memórias de viagem, colocar bastante, passando bastante de viagem, tá? Então é outra pegada. Não, eu quero algo mais limpo, quero só a TV, ela está ainda retraída um pouco, eu tenho backlight para poder assistir melhor um filme, um jogo, um game legal. Quer dizer, isso tudo vocês precisam interagir, é óbvio, né? Sim. Com certeza vocês interagem com isso, com o cliente, não na elaboração do mobiliário apenas, mas na elaboração dos elementos que vão compor a vida, a história dessa pessoa. Então, a gente vê uma tendência de várias empresas de respeitáveis de porte que nem vocês, a gente vê uma tendência de vocês mostrarem não apenas um móvel, mas o elemento a ser colocado é uma peça no móvel, uma peça para valer, forte, sólida, interessantíssima, liberando para a pessoa avaliar o mobiliário também, né? Então, é interessante que ela faça essa leitura. Essa é minha escultura, essa é minha obra de arte, uma só, numa extensão enorme, na verdade, e eu tenho o quê? Eu tenho essa escultura, que faz parte da história dela, muito valor emocional, e tem esse mobiliário falando o que veio também. Tá? É suporte para isso tudo. Eu lembro que eu fui para Roma, faz vários anos isso, e eu lembro que lá, eu vi na Via Veneto, em Roma, que é uma via fantástica, eu vi uma loja da Fendi. É uma fachada com um vidro de 15 metros e tinha um manequim apenas nesses 15 metros de vitrinismo. Falei, gente, tá aí a coisa, pô. Tá aí a coisa. Tá vendendo a marca, tá sendo introduzido de uma forma mais popularizada, a Fendi, na verdade, e tem o manequim para dizer que também fala de roupa, né, na verdade. Tá? E o vazio foi muito mais importante do que o próprio manequim. Então, são esses contrapontos, na verdade, que é interessante a gente poder trabalhar. Daí você gera o quê? Você gera surpresa, você gera o inesperado, você sai da mesmice. Então, eu acho que o móvel planejado tem um enorme papel nisso daí. Eu acho, Du, que a hora que você falou foi muito importante, porque a gente vê, assim, o melhor dos mundos é que todos os arquitetos tragam obras pra gente. Todos os arquitetos, na verdade, assim, a gente já tenha projetos que o arquiteto, igual você falou, a gente já trabalhou juntos em projetos planejados. Então, assim, você deixa bem livre, ó, é isso aqui, mas verifica se tá tudo ok, se é funcional, se tá tudo certinho, porque é óbvio que a marcenaria vai ter esse conhecimento mais técnico, né? Mas eu gostei muito do que você falou e eu acho que a gente poderia até enfatizar isso mesmo. Por quê? Às vezes a gente pega cliente
que o arquiteto mandou um projeto pra gente ou algo assim, e o cliente do nada ele aparece aqui e fala, mas ele falou que já está na hora da gente ver o móvel, que o móvel é muito importante. Então, assim, as pessoas às vezes têm o conceito de que, assim, quando acabou a obra é hora dele procurar um móvel planejado. Mas eu gostei do que você falou, porque assim, ficou muito claro que não, que ele faz parte desde o arquitetônico, exatamente por isso, para você ter os espaços, algo assim. O que você enfatiza mais nesse sentido também? Vou enfatizar para vocês o seguinte, existe um contraponto bem grande com o que é apresentado e versus pertinência. Tá? Nós falamos já de pertinência. E é um caso também que você até chegou a comentar comigo. Um apartamento de 190, 200 mil, 180 mil reais, e vai numa loja de planejado, e essa loja de planejado, todo mundo precisa faturar, precisa vender, precisa sustentar a família, etc. Isso todo mundo sabe. Mas a loja de planejado, por falta de pertinência, por falta de conhecimento, por desconexão com a realidade até, projeta um mobiliário de 150. Quer dizer, tem um descompasso muito grande nisso aí, sabe? E coitado do cara se comprar, na verdade, porque ele está comprando uma coisa que não é para aquele momento para ele. Pode ser um outro, se Deus quiser que seja. Mas isso acontece demais. Aquela coisa de você colocar painel para lá, painel para lá, vai. Então passa a ficar meio falta de pertinência no que está acontecendo. Então é mais ou menos esse caso que você está falando. Eduardo, pegando o gancho sobre as viagens, o que você pode falar que elas ajudaram, né, que trouxe de bagagem para os projetos aqui, do que trouxe de experiência, de bagagem mesmo, de inspiração para os projetos? Ótimo, excelente pergunta. Parece que eu estava esperando essa pergunta. Como eu falei para vocês, eu comecei a trabalhar muito cedo. E muito cedo eu comecei também a trabalhar em cerâmicas. Eu tinha, vamos assim dizer, 1 hora por semana, 3 horas por semana, 5 horas por semana, na verdade, onde eu prestava meu trabalho, eu prestava serviço na área de arquitetura de interiores e na área também eu diria assim, vamos falar design também, né? E isso fez com que eu fosse meio que enviado 2 vezes por ano para a Europa, através dessas empresas, dessas indústrias. E essa minha atuação na Europa se dava no início basicamente assim. Eu ia nas empresas de esmaltação. Quando eu falo Europa, na área cerâmica, é Itália, não tem como. E ainda mais especificamente na região de Módena, onde tem a Ferrari, inclusive. E a gente ia muito nessas empresas que desenvolvia esmalte, que desenvolvia estampa, que desenvolvia serigrafia. Então a gente participava muito nessas empresas. Então a gente participava muito junto a essas empresas, no sentido de desenvolver produtos para serem expostos na feira de Cersai em Bolonha, que é uma feira assim monstruosa. Então eu ia em maio, na verdade, que era a época de desenvolvimento de produto, e depois eu voltava no comecinho de outubro. 2, 3 de outubro é quando começava Cersai. E Cersai é na região, é em Bolonha, na verdade, a feira. Eu posso dizer que é na região mais linda da Itália, próximo à Toscana, enfim, é maravilhoso lá. Então eu fui muitas vezes, mas muitas vezes fazendo esse tipo de trabalho. Eu desenvolvia lá e de acordo com a capacidade do forno, de acordo com a capacidade do barro, da argila, da matéria-prima, eu solicitava um desenvolvimento técnico desse produto. E esse desenvolvimento técnico, ele era exposto meio que em off nas feiras de Bolonha. E a gente ia lá nessas feiras e eu, junto com os proprietários dessas empresas, junto com os engenheiros de laboratório, lógico, e a gente comprava algumas estampas, na verdade, comprava alguns produtos para ser reproduzido aqui. Então tinha, na verdade, esse intercâmbio. E aí vinha esse pessoal desse estudo cerâmico, que eram vários, na verdade, vinha até aqui, eu que os recebia, eles analisavam a produção, acertava o esmalte, etc, etc. Então, essa área de cerâmica,
eu participei muito, e basicamente na Itália, né, quando se fala Europa. Eu estava lá, inclusive, em 1989, que foi o ano que foi lançado o porcelanato. Hoje, porcelanato nossa senhora, todo mundo sabe, conhece tudo, mas ninguém sabe que eu tive que conviver com uma queima, na verdade, no forno, só da base vermelha, e depois colocava-se o esmalte, e depois uma terceira queima ainda, com algum desenho, alguma outra textura, quer dizer, era um processo muito mais, eu diria assim, artesanal. Isso que até 89, 90, 95, a coisa acontecia meio assim. Quando entrou o porcelanato, daí teve aquele boom de tecnologia, tá? E o porcelanato você faz o que você quiser, você faz pedra, você faz madeira, você faz linho, você faz tudo com ele. E com uma resistência, durabilidade fantástica. E quando a gente ia para a Itália, particularmente para a Itália, fui para uma feira também na Alemanha. Quando eu ia para a Itália, a gente descia ou Roma ou descia em Milão. E quando descíamos em Milão, eu pegava um carro, né? Na verdade, eu pegava aquela rota toda dos arredamenti, que são todas as indústrias, na verdade, que desenvolvem mobiliário, tá? E ainda hoje é lá, inclusive. E aí a gente passava por isso tudo, e depois a gente ia na Feira de Milão. Eu já fui algumas vezes na Feira de Milão, participar logicamente, como visitante, tá? E então eu fazia a Toscana e Milão. Isso durou anos. E quando eu vi que isso dava resultado, eu passei a fazer o quê? Eu passei a colocar minha mochilinha, meu portfóliozinho embaixo do braço, e visitava essas empresas que desenvolvia, e visitava essas empresas que desenvolviam todo o arcabouço para se fabricar um porcelanato ou uma cerâmica até, e eu comprava isso aí deles. E eu trazia aqui e via por meu braço e visitava as cerâmicas da nossa região, a região de Rio Claro, Cordelópolis, etc., e fazia a venda disso tudo. Então foi uma coisa bastante, eu diria, proativa. E isso fez com que eu passeasse. Minha esposa foi várias vezes comigo, a maioria, na verdade, tá? Fez com que a gente conseguia ter um rendimento além do escritório e além da faculdade, sabe? Por isso que eu te falei que eu trabalhei muito na minha vida. Então eu acho que muito eu falo em quantidade, qualidade. Sim, também, vai? Sim. Poxa vida. Dentro do razoável. Então, minha experiência internacional é essa, além de montagem de feiras. Eu fazia o projeto do stand das feiras aqui no Brasil, em Mogi Mirim, no meu escritório, na prancheta. Esse stand, ele era todinho desmontável, e embarcava em container, e a gente ia fazer feira no norte dos Estados Unidos e Canadá. Então foi uma outra experiência muito legal que eu tive também, em Miami também, eu já fiz em Miami uma feira. Então foi uma outra experiência, na verdade, com a internacionalização do desenho, do design, da arquitetura, sabe, conhecer os compradores norte-americanos, a diferença do comprador norte-americano, do comprador eventualmente canadense, e tem diferença, embora seja próximo. E o que se vendia muito aqui no país, vocês devem lembrar, aqueles pisinhos de 15 por 20. De 15 por 20, na verdade. E lá era o que mais se vendia nos Estados Unidos. Era o 6x8, é o 6 polegadas por 8 polegadas. Por quê? Olha, tudo tem um fundamento, né, meu? Eles conseguiam pegar com a mão o produto e assentar. Quer dizer, não precisava baixar, pegar, de novo. Então era o 6x8. E depois esse 6x8 foi embora, foi para o espaço. E a minha experiência de viagem reside nisso aí, né, na verdade. E representei também essas cerâmicas no Norte, Nordeste, a Bicho-Rum. Fiz muita feira UD. Fiz muito antes da UD, após a UD, nós tivemos uma outra feira antes dessa última que tem agora aí, eu esqueci o nome, não me lembro, mas fiz muitos estandes para eles, principalmente o pessoal de cerâmicas do interior do estado. Eduardo, falando dessas viagens, eu acredito que todas as viagens que você vai, mesmo a passeio, elas
sem querer te levam um pouquinho para a arquitetura. Tem alguma em especial que você foi para passear e a hora que você viu, você estava trazendo uma bagagem enorme para tipo, levar para o escritório, conversar com o pessoal lá, trazer essa coisa da inovação, dessa... Sim. Para o escritório, para os seus clientes em especial? Lógico, sim. Vou te responder. O arquiteto, quando ele enxergar um palito de fósforo, ele tem que chegar atrás desse palito de fósforo uma floresta, na verdade. Então, de repente, é muito difícil um arquiteto que gosta do que faz, um arquiteto que viaja, que corre o mundo, na verdade, é muito difícil. Eu vou viajar só para tomar vinho e depois eu vou embora dormir. A gente faz isso também, tá? Sim. Mas é muito comum a gente observar o urbanismo, como as coisas acontecem, a história da Europa, por exemplo, de vida, a história da evolução da Europa é uma coisa que me fascina muito, sabe? Então a gente está sempre viajando, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano a gente está sempre indo, sabe? O pior é que está sempre os mesmos quase lugares que a gente gosta, é verdade, sabe? E sim, e eu sempre trouxe muita coisa, não ia só lazer não, se bem que o objetivo é lazer, mas eu trouxe muita coisa, eu dava uma disciplina lá na universidade, que era uma matéria optativa, na verdade, era de muitos cursos assistindo isso aí, e eu trazia curiosidades de urbanismo, de edifícios, balanços grandes, quer dizer, isso tudo fazia parte do repertório da nossa viagem. E a Denise acompanhando, e aí a gente tem um certo pacto, se bem que ela gosta também. De manhã até as 3, 4 horas da tarde, a gente fazia visita a museu, visita alguma obra de arte, alguma coisa desse tipo assim. Das 4 em diante, e as compras, que ninguém é de ferro também, né? Então, e as compras, então a gente fazia essa coisa meio que balanceada, sabe? Senão era chato para todo mundo, na verdade. Odu, tendência, vamos falar um pouco sobre isso. Na sua opinião, quais são os próximos passos da arquitetura, quais são as tendências que estão vindo por aí? Eu vou ser um pouco, na verdade, radical e um pouco, eu diria assim, ortodoxo nisso, quando falo tendência, tá? Vou ser bastante, por sinal. Quando a gente fala tendência, quando se fala tendência, isso soa um pouquinho uma coisa assim, sabe aquela série de soldadinhos de chumbo, tudo enfileirados, participando da mesma tendência, sabe? E isso é uma coisa que me deixa muito, vamos assim dizer, engessado em tudo o que você vai fazer. Então, ao invés de tendência, até porque quando você fala em tendência, isso está meio pasteurizado, né? Todos os sorvetes têm o gosto do sorvete que bom hoje em dia, vocês sabem disso, não tem uma coisa... Lógico, tem alguns meios que especiais aí, mas é tudo a mesma coisa, na verdade. Então, o que eu acho que é interessante é a gente preservar a característica, tá, de cada região, de cada país, de cada momento, de cada pessoa, e procurar usar a palavra tendência, que está meio misturada nisso. A tendência, puramente falando, eu abomino, tá? Mas usar a tendência como sinônimo de novos materiais, mais resistentes, novas cores, novas possibilidades de composição, na verdade, não a tendência em si. Olha, agora esse ano vai ser o branco do marrom, do azul, do verde. Quer dizer, eu não acredito nisso, para ser sincero. Tá? Porque eu acho que a criação, na verdade, do espaço, a criação do entorno que você vive, é muito mais rica do que estar amarrado a desenvolver alguma coisa em cima de tendência, sabe? Por isso que eu acredito que a tendência seja mais isso, sabe? Você desenvolver meio que livremente e usar a palavra tendência para você usar o que tem de melhor, que é a tecnologia que a tendência te propicia. Não tendência de cor, fica modinha, vira modinha, na verdade. Entendeu? E até porque aquilo não cabe para todo mundo, né? Sim, sim. Às vezes é uma coisa que está em alta, é uma tendência, mas aquilo não fica bacana pra gente, né? Nossa, os projetos meus iniciais eram muito tijolo-aparente, muita madeira, ela trabalhava muito com telhado, cada desenho de telhado, de cobertura, desenho de tijolo, trabalhando entre si e tudo. Eu gostava muito dessa diferenciação de coisa. E depois virou aquela casa-caixa. Todo mundo tem uma casa-caixa, inclusive a minha é uma casa-caixa, para ser sincero para você. O que é a casa-caixa? Casa-caixote, casa-caixa. Você vai para a Califórnia, por exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos, você tem uma questão de racionalização, uma questão de industrialização, né? Você tem uma certa
eu diria assim, uma certa, vamos chamar tendência, uma certa tendência, na verdade, que é outro sentido, uma certa tendência de fazer algo mais racional. Então vira casa-caixa. Só que essa casa-caixote, casa-caixa, como você tem, não tem beiral, não tem nada, no Brasil ela foi assim, está sendo explorada e está passando um pouco disso, graças a Deus, vamos assim dizer, é a camisa de força do branco, na verdade, e da casa-caixa, né? Isso está passando um pouco. Essa casa-caixa, por exemplo, lá na Califórnia, em outros países, que é uma arquitetura moderna para contemporânea, ela é o quê? Ela tem as paredes que são próprias para diferença de temperatura ao longo do dia, inclusive. Ela tem a cobertura totalmente isolada. Elas não possui beirais, que a nossa história, a nossa vida arquitetônica no país, desde os portugueses chegando aqui, você tem varandados, beirais, você tem aquele telhado caindo, sendo mais baixo no ponto que a luz incide, quer dizer, isso protege o interior da casa de luminosidade excessiva, protege de temperatura, inclusive, e você cria, na verdade, espaços com diferentes usos. Não, agora, essa casa-caixa, ela está eliminando essas varandas, na verdade, bem interessantes. Eles estão fazendo um anexo que chamam de varanda, por exemplo. Essas casas-caixas não considera a questão de isolamento térmico, principalmente se você for numa casa dessa sem um beiral e com um bloco de cimento ou um bloco cerâmico de 8 até 10, 12 centímetros que eles estão fazendo por aí, você não consegue pôr a mão quando é voltado para a face oeste. Isso é uma questão de conforto ambiental, insolação, etc. Então, essa arquitetura está saindo um pouco disso, ela está redescobrindo, esse é o termo mesmo, as nossas raízes, eu diria assim, coloniais no bom sentido, na verdade, tá, gente? Ficou muito bem colocado, porque é igual a gente falou, é uma tendência, mas que às vezes ela não vai trazer o conforto, isso, né? E o pior é que essa tendência, ela tem dentro dela, Fabi, dentro dessa tendência de fazer a casa caixote, ele tem aquela coisa do corretor, do construtor que quer pegar, construir, vender rápido, não importa nem um pouco essas questões de conforto ambiental. Então, a médio prazo vai ter prejuízo. Ficou muito estético, né? Ao invés de ser uma coisa que realmente faça sentido para o nosso país, para as tendências que a gente tem aqui, mas que traga esse conforto, tudo o que precisa. Isso, e a estética, a questão da estética é uma outra coisa séria também. Eu já vi muita gente falando que está menos estético, está mais estético. Não existe menos estético, não existe mais estético. Estético é o produto do desenvolvimento de uma ideia. Então é a estética do produto, na verdade. Eu acho que uma palavra que acho que define isso, que talvez algumas pessoas possam assistir e entender melhor, eu acho que é meio que uma modinha, né? Uma moda que a pessoa ali naquele momento, o meu irmão fez, fulano fez, eu vou fazer também. Mas aí cabe a palavra que eu falei, às vezes nem tudo que cabe para um, cabe pra gente também. É coisa, hoje em dia você tem carro no mercado, prata, preto e branco. Né? É uma coisa assim, pô. Então, existia um ano que foi tendência. Depois, isso facilitou o desenvolvimento de esmalte na própria indústria. Eles descobriram uma forma de baratear custo para isso tudo. Então, é preto, prata e branco. Vamos lá. Às vezes, uma capotinha preta, o carro branco aqui e tal. Então, isso virou a tendência. Du, agora uma dica para os arquitetos que estão começando nessa jornada. O que você pode dar de conselho para eles? Sim, isso aí é legal, pô. Eu dou com todo prazer. Hoje a formação universitária na arquitetura ela está igual a qualquer outra formação universitária que a gente vê pelo país. Ela se encontra bastante, vamos dizer, aquém do que nós tínhamos há alguns anos atrás. E principalmente a formação na área de tecnologia. Quando o arquiteto faz uma faculdade de arquitetura, tecnologicamente falando, ele sai muito inseguro, porque ele não domina, ele não sabe o que acontece. Então a minha dica é sempre que possível lançar mão de literaturas de arquitetura, literaturas sérias.
Uma outra palavra também que eu abomino são referências, né? Então, o arquiteto hoje em dia se forma e por falta de repertório, ele se apega a referências. Ele vai, busca um projeto em algum lugar, e simplesmente copia a essência do projeto. Então, isso não é buscar referência, isso é copiar, na verdade, tá? É sempre que possível não buscar referência nesse sentido, buscar eventualmente referências de metodologia da construção, procedimento de projeto, ver o que esse pessoal que atua numa régua bem mais alta tem feito no sentido de análise de projeto, não no sentido de pegar foto, olhar a foto, colocar, puta, eu vou fazer esse desenho, vou pôr essa foto aqui, não. É no sentido de analisar o projeto. O arquiteto, para ter sucesso, ele tem que saber, primeiro, analisar o projeto, para ele poder, eventualmente, seguir em frente e criar o próprio repertório. Vamos lá, Du. Agora a gente vai falar algumas palavras e você define na sua vida o que significa para você essa palavra. Marília Gabriela fazia isso? Tá bom. Vamos então. A gente vai... Vamos então. Tá bom. Babi Gabriela. A gente vai chegar lá. Sabedoria. Sabedoria é ter inteligência para conseguir estar num espaço que você sente que te pertence. Isso é sabedoria. Quando você está num espaço que não te pertence e você quer eventualmente forçar uma barra da sua personalidade, você é totalmente sem sabedoria. Família. Família. Puxa, a família é aquela coisa, né? Eu adoro minha família, tudo que eu tenho, na verdade. E é uma questão de... A família, ela nunca é perfeita, como eu falei para vocês. Ela tem todos os seus problemas, seus percalços, alguns mais altos, outros mais leves. Quer dizer, isso acontece em todo lugar, e principalmente com a família. Quando você está sozinho, você decide uma série de coisas. Até a roupa que você vai pôr, até o quanto de feijão você vai pôr, até quanto você vai comprar de arroz. Quer dizer, é você e você mesmo. Quando você tem uma parceira, um parceiro, tá? Você já começa a ter que ter um senso de doação muito grande. E não só o senso de doação, como um senso de ler, na verdade, o que vai fazer bem para os dois. Senão vira um relacionamento egoísta, cada um procura se afastar cada vez mais, e aí a família é desfeita logo com o marido e a esposa, com a esposa, o marido, o noivo, a noiva, o noivo, já é desfeito logo no início. Agora, e quando vem filhos? Quando vem filhos, já é uma outra, vamos assim dizer, preocupação. Aquela coisa de que o pai e a mãe quer dar para os filhos o que não teve, às vezes é verdade, às vezes prejudica, às vezes melhora, e depende da qualidade, depende do que se quer dar para o filho, não depende absolutamente de nada material, tá? Dá princípio, dá valor de honestidade, você saber fazer com que seu filho, sua filha, seus netos, ele entre no lugar cabeça erguida, porque a minha história tá de cabeça erguida, sabe? Então, isso eu acho que é fundamental para que você meio que trabalhe com os descendentes aí. Então, eu acho que família é isso, de fato, tá? Você tem no primeiro momento a noção de partilhar, de compartilhar, né? De compartilhar para poder unir. Num segundo momento. E esse outro momento é você ter a sua descendência, na verdade, meio que tem em você um espelho das boas práticas. Tá? As más práticas que todos nós temos, eles ignorarem ou então eles saberem entender que é deficiência de cada um. Então é isso que eventualmente eu acho que é família. Bom, e a minha palavra, um lugar. Um lugar. Ai, meu Deus do céu, está sendo assim, um lugar. Se fosse a Denise, ela falaria minha casa, sabe? E eu falaria 2 lugares. A minha casa, quando eu preciso, e Paris para viajar. A gente não pode... Acho que as palavras aqui já definem isso, mas a prosperidade. O que seria ser próspero? A pessoa próspera é uma pessoa que não é fácil, não. Sabe? A pessoa ela pode achar que é próspera quando ela tem, vamos assim dizer... tudo de material que a cerca, mas não é só isso. Isso traz até, de certa forma, um certo fastio, uma certa infelicidade para quem tem tudo o que quer, sabe? Então, eu acho que prosperidade é você conseguir andar e fazer uma leitura de tudo que te cerca
numa leitura, vamos assim dizer, você afastado do que está acontecendo. Isso é a pessoa próspera, é a pessoa que sabe ler o que acontece e agir na hora, inserir na hora que precisa a sua sabedoria. Então, acho que prosperidade e sabedoria, eu acho que andam muito juntos, na verdade, sabe? E a palavra-chave? O que a palavra Deus significa o que para você? Deus para mim significou uma série de coisas ao longo dessa minha existência, tá? Mas hoje, atualmente, Deus significa para mim uma força, na verdade. É uma força, não é personificado de maneira alguma, não está nem no céu, nem na terra, quer dizer, é uma força. É uma força que existe, que eu creio que tem que se fazer o bem, para que ele possa existir na tua alma e no teu coração. Eu assisti uma palestra uma vez que nós temos que acreditar que existe uma vida, né? Uma vida pós-morte. Porque se não existir, como é que você vai imaginar que tudo isso aqui vai acabar e puff, some? Qual é a razão para que você construa tudo o que você construiu se não deixou um rabinho de história próspero, na verdade, um rabinho de história, vamos dizer, amorosa, carinhosa, tá? E você vai passar por uma outra esfera, na verdade, que você possa continuar esse seu desenvolvimento. Então, eu creio nisso também. Eduardo, então a gente vai aproveitar agora a sua presença aqui para fazer a honra e o convite, né, de falar quem serão as nossas próximas convidadas aqui. Se você tiver, né, puder fazer a honra pra gente. Até o Gênero já está meio que conduzindo. Na verdade, já deu um spoilerzinho aí. E por ter sido minha aluna, inclusive, né, e ter um escritório próspero, trabalhando seriamente, eu sugiro às arquitetas associadas. Eu acho que seria uma excelente contribuição para o próximo podcast de vocês. A gente vai dar sequência fazendo convite para elas. E aí vocês estão convidados, você e a Denise, para estar aqui nos bastidores junto com a gente, recebendo. Ótimo, fazendo pergunta para a Sara. Participação especial, exatamente. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado esse convite. É uma honra aqui pra gente, de verdade. Esse seu legado, a sua simplicidade, o sempre estar disposto, né? Então, assim, foi uma honra, foi um prazer te receber. Muito obrigada. As portas da Loft estão sempre abertas para te receber, para quando você quiser ver. Muito obrigada. Nossa, obrigado. Acho que eu tenho que falar obrigado umas 10 vezes, então, puxa vida, pelo contentamento que eu estou de ter sido chamado no primeiro podcast de vocês, né? E pelas palavras generosas e gentis que você me falou agora. Obrigado mais uma vez. Obrigada.